Bom dia, nesta manhã. Sou muito grata a Deus pelo privilégio de estar aqui com vocês, mulheres, para trazer um testemunho de perdão e honra. E esse testemunho ele tem acompanhado a minha vida desde criança. E no momento mais difíceis que eu passei com os meus pais, o versículo que vinha na minha mente era justamente o que está em Romanos 12:10, que fala: amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Como bem abordou a Mirene e a Carmen agora o princípio da honra, a honra ela é uma escolha. É uma escolha do nosso coração. Precisamos ter prazer em honrar uns aos outros. E teve um momento da minha vida, quando criança, meu pai, ele sempre foi alcoólatra. E eu sofri muito com o abandono, pois minha mãe, ela tinha 5 empregos na época que eu era criança. Se você tem uma mãe que tem um emprego, eu tinha uma mãe que tinha 5 empregos. E a minha situação era muito difícil, porque muitas vezes eu tive que cuidar dos meus irmãos e me virar sozinha. E teve um momento em que meu pai adoeceu. Ele teve um problema muito sério no coração e ele já estava divorciado da minha mãe, em decorrência desses vários fatores, né, que aconteceram na minha família. E ele, no momento da enfermidade, eu tive a sensação, né, de abandoná-lo, pelo fato de também ter sido abandonada quando criança. E o que eu posso dizer para vocês é que minha primeira atitude foi essa. Eu não conseguia cuidar do meu pai. E ele me pediu ajuda em uma certa manhã, e eu tive que levar ele no hospital. E como foi difícil estar ali com ele, eu não conseguia nem ficar próximo dele. E o médico me falou que ele precisava de uma cirurgia urgente no coração, trocar uma válvula. E, naquele momento, eu não sabia ainda o que o Senhor tinha reservado para mim, mas que ia ser muito difícil passar por aquele vale novamente com meu pai. Então, naquele momento, eu fiquei entre a cruz e a espada, né? Mas esse versículo sempre ele tinha essa chama no meu coração. E quando o médico falou, ele precisa ser operado urgente, precisa ir para uma emergência do hospital, ali eu ainda não tinha perdoado meu pai. E quando eu internei meu pai, naquela manhã, e passada a tarde, passado a noite, eu no chão do hospital público, porque não tinha onde interná-lo, eu disse: Senhor, eu peço perdão pelo que eu fiz com meu pai, de ter abandonado ele emocionalmente, fisicamente também. E naquele perdão o Senhor abriu muitas portas. Ele viu que no meu coração havia a atitude de honrá-lo, mesmo sentada no chão do hospital com meu pai. E ali meu pai foi internado, né? Ele passou realmente pela internação de 60 dias. Eu cuidei dele nesses 60 dias. E não foi fácil passar por aquele momento, porque também naquele tempo eu também descobri que meu pai tinha 2 famílias a mais e eu tinha duas irmãs. E a sensação de realmente voltar novamente a carregar pelo meu pai amargura, mágoa, ressentimento, voltou novamente ao meu coração. E eu peguei minhas coisas, disse ao meu pai que ia para Brasília, que não dava mais para mim, era muito difícil viver aquela situação novamente. E aí, quando eu voltei para Brasília, meu pai me ligou e disse: filha, volte para cuidar de mim, eu preciso de você ao meu lado antes da cirurgia. E quando eu retornei no avião, eu vim assim muito pensativa. E sempre esse versículo vinha na minha mente. E também uma frase que está nesse livro da Dev Tyrus, que dizia o seguinte: é preciso chegar ao ponto de escolher honrar os seus pais. Não importa o que tenha acontecido no passado. E essa frase queimava no meu coração. Quando eu cheguei em Recife, ele estava prestes a ser operado e a cirurgia não aconteceu, porque meu pai precisava de 7 bolsas de sangue O negativo. E, além disso, ainda tinha um paciente que estava na frente dele na fila precisando dessas mesmas bolsas. E ali, de novo, passei por mais um vale e disse: Senhor, eu escolho perdoar meu pai novamente. Abre uma porta, Senhor, neste momento, aqui neste hospital, para que ele possa receber essas bolsas de sangue e ser operado.
E ali o Senhor colocou na minha mente a minha chefe, Ana Luísa Câmara, que está assistindo nesse momento. E ela conseguiu acionar, através do governador do estado de Pernambuco, todos os batalhões de polícias do estado para que fossem doadas bolsas de sangue para o meu pai. E eu lembro que o banco de sangue me ligou naquele dia e disse, olha, aconteceu um milagre, porque chegaram tantas bolsas de sangue que deu para abençoar o seu pai, o rapaz que estava na fila e todos os hemofílicos que estavam precisando de sangue. Então, esse é o Deus que honra. Ele faz a obra completa, mulheres, na nossa vida. E ali meu pai recebeu a cirurgia, um transplante com a equipe de transplantes do coração do Hospital Português no Recife, uma das equipes mais valiosas do Brasil. Tudo pelo SUS, né? Uma cirurgia que custa em média R$1 milhão, foi feita pelo SUS, com uma das melhores equipes médicas do Brasil. Então, tudo que aconteceu na vida do meu pai comigo, o Senhor nos olhou e aquele perdão foi aceito pelo Senhor e as portas do céu abriram para a vida do meu pai. Hoje meu pai tem 71 anos e no último aniversário dele, ele me ligou e disse assim, filha, se hoje eu estou vivo é porque você lutou por mim. Você não desistiu de mim. Então o Senhor não desiste de nós, mulheres. Mas precisamos ter o passo, a escolha de honrar os nossos pais, de perdoá-los por aquilo que tinha acontecido no passado. Porque muitas dessas coisas não dependem de nós, filhos, mas depende de a gente compreender que o Senhor tem um momento para cada um de nós. Então, esse testemunho eu deixo com muito carinho para você nessa manhã. Se você ainda tem algum ressentimento com os seus pais, se você ainda tem alguma dificuldade que carrega em seu coração, aproveite esse tempo, perdoe, honre a eles, que o Senhor ele vai te honrar. Ele vai olhar para você e vai dizer, filha amada, você realmente é minha filha. E tenhamos assim o caráter de Cristo em nossas vidas, para que possamos transparecer o bom perfume dele. E também queria deixar aqui um testemunho, também com relação ao meu casamento, já que falamos de honra, né, aos nossos esposos. Certo dia também esse abandono, ele bateu no meu casamento. Ele chegou às portas do meu casamento. E um dia, entre optar entre o meu emprego e meu casamento, eu passei no concurso público e optei pelo meu emprego. E ali eu fui embora de casa com a filha no ventre de 7 meses. E meu casamento já estava passando por muitas tribulações. E realmente não havia mais chance na minha mente para o meu casamento, porque a minha segurança naquele tempo era o meu emprego. E eu coloquei o meu emprego em meu lugar e saí de casa. Abandonei meu lar materialmente, né, fisicamente e também emocionalmente. Meu esposo ficou sozinho no nosso apartamento naquele tempo e eu fui morar com minha mãe em Recife. E ali passaram-se longos 3 anos. E nesse meio tempo, eu realmente estava assim com a raiz do divórcio muito forte no meu coração. Eu me aconselhava com pessoas erradas, me aconselhava com todo tipo de gente, e eu deixo esse conselho aqui para vocês, mulheres. Procurem uma mulher sábia para se aconselhar. Procurem uma mulher que seja experiente, vivida no casamento para se aconselhar. E, em virtude disso, eu cheguei para o meu esposo e disse para ele, eu quero divórcio. Não dá mais para continuar, a segurança da minha vida é o meu emprego e eu preciso ser livre para viver isso. E naquele tempo, meu esposo chegou e disse para mim, eu vou orar por você. E ele se colocou em oração por mim durante 1 ano. E o último, ele disse para mim, filha, a última coisa que eu queria era que a gente fosse para um encontro de casais. Você topa? Eu disse, mas não tem necessidade, a gente já vai divorciar, já estamos assim, bem adiantados nessa ilusão, né? E aí, em virtude disso, eu terminei topando. E fomos para esse encontro de casais. E ali, numa tarde, sozinha no quarto, o Senhor me encontrou. E ele me chamou e disse, filha, renuncia tudo. E eu escutei aquela voz e eu disse, Senhor, é tu que falas comigo?
E ele renuncia tudo. E eu não sabia que tudo era esse. Eu fiquei naquele encontro de casais perdida, mas tentando encontrar qual era esse tudo. E no final do encontro de casais, o Senhor me revelou que era justamente tudo o que estava no meu coração como prioridade desvirtuada. Eu precisava alinhar as minhas prioridades conforme a mulher de Provérbios, a mulher virtuosa. E ali eu falei para o meu marido, eu vou renunciar ao meu emprego e vou voltar para a casa. E esse passo, mulheres, é um passo muito longo e muito árduo de dar. Mas eu sabia que o Senhor iria me sustentar e me fortalecer. Então eu saí de Recife, voltei para São Luís e logo fomos para Brasília para assumir o ministério em Brasília. E ali o Senhor me colocou completamente dentro do meu lar e disse: filha, você vai reconstruir o seu casamento agora, você vai reconstruir a sua maternidade com a sua filha e seu esposo. Você também vai reconstruir o seu lar, porque eu perdi tudo. 3 anos sem estar em casa, eu perdi muita coisa. E ali eu fui com muito cuidado, com muito carinho, fazendo para o Senhor, como para o Senhor, Colossenses 3:23, com bom ânimo. Mas eu vou dizer para mulheres que foi um vale muito difícil, porque o Senhor me tornou uma mulher invisível para a sociedade. Eu era uma mulher que era vista pelo Senhor dentro do meu lar, mas na sociedade era como se ninguém me visse, porque era justamente onde estava alinhado meu coração, o Senhor queria tirar isso. E eu lembro que quando eu chegava na igreja, era engraçado que as pessoas me procuravam e diziam assim: ah, você é esposa do ministro de música? Eu disse: sim, meu nome é Daniele. Mas era incrível como as pessoas não decoravam o meu nome. Eu me tornei realmente, durante 3 anos, uma mulher invisível, só dentro do meu lar. E ali eu fui com o Senhor fechando todas as arestas, né? Reconstruí meu casamento, né? Reconstruí a minha maternidade, formei o meu lar, comprei mesa, comprei novas louças e fui convidando o Senhor para entrar no meu lar. Como lá está em Apocalipse 3:21, né? Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você. E foi incrível como o Senhor realmente fez abundar a abundância dele no meu lar. E muitas vezes eu queria trabalhar fora, eu queria ter um cargo na igreja, mas o Senhor me dizia: ainda não é tempo, amada. Agora é tempo de você reconstruir. E foi quando o Senhor me deu a oportunidade de conhecer o curso Experiência do Lar da Dev. Eu fiz esse curso com a Alba, minha mentora. E quando eu terminei esse curso, eu me identifiquei muito com ele. Porque eu estava vivendo completamente dentro do meu lar. E ali eu fui e li 2 vezes o livro e disse: Senhor, estou pronta para ministrar esse curso para outras mulheres. E o Senhor disse: ainda não estás pronta. Precisas ter comigo. Precisas parar para ter comigo. Precisa ter um momento comigo. Precisa ter vários momentos de oração comigo. E eu lembro que eu fiz a primeira turma, já tinham várias mulheres, mas o Senhor queria ainda mais de mim. E Ele disse: espere um tempo que eu vou estar com você para depois você acompanhar essas mulheres. E foram longos 5 meses até que eu começasse minha primeira turma. E eu louvo a Deus que uma dessas mulheres da minha primeira turma, a Suelen, ela me acompanha até hoje. Somos amigas e parceiras de um ministério que temos. E ali, depois dessa primeira turma foi formada com 5 valiosas mulheres, o Senhor me abençoou de tal maneira que eu fiz exatamente 20 turmas do Experiência do Lar, com 250 mulheres mentoreadas. E hoje há 30 mentoras que eu mentoreio diretamente para serem mentoras de outras mulheres. Então, quando o Senhor ele tem uma obra em nossas vidas, precisamos obedecer e dizer sim ao ID do Senhor, porque maravilhas ele faz em nossas vidas. Precisamos olhar para Ele e dizer: sim, Senhor, eis-me aqui, sou tua filha amada e quero cada dia mais ser a tua serva. E hoje eu louvo a Deus por cada mulher que passou pelo curso Experiência no Lar, que está aqui também nessa conferência, recebendo do Senhor cada princípio, cada capítulo,
cada mulher que vem aqui ministrar na vida de vocês. E também eu queria deixar para vocês o que está lá em Efésios 5:33. Nunca esqueçam disso, esposas, né? A esposa deve respeitar o marido, como falou a Carmen. Prestar atenção nele. Levá-lo em consideração, honrá-lo e estimá-lo. Quando você dá todos esses passos aqui de fé, porque são passos de fé, não são fáceis. Precisamos estar atentas, mulheres, à voz do Senhor que Ele nos pede em nosso coração. Que o Senhor vem e completa essa obra em nossas vidas com outras pessoas. São talentos que Ele coloca para nós podermos trabalhar com novas mulheres. E isso aconteceu comigo. Eu vim lá de uma porta de um divórcio e hoje estou aqui, nesse lugar, falando para vocês do amor de Deus e do que Ele tem feito na minha vida. Então, eu queria deixar nesse final também para vocês aí as minhas redes sociais. Queria deixar para vocês um movimento que eu faço com a Suelen, Mulheres do Alto. Vai passar aí um slide para vocês. Está aí, em Brasília. Nós temos esse movimento para mulheres que estão lá conosco. Em breve vamos estar aqui também em BH. Pode passar o slide, por favor. Tá aí, nosso propósito. Se vocês quiserem nos acompanhar, podem aí, né, colocar o QR Code nesse momento de vocês nas redes sociais. Em outubro temos uma imersão em Brasília. Em novembro vemos aqui para Belo Horizonte. As mulheres daqui já estão bem ansiosas para nos receber. Então, eu louvo a Deus, agradeço a oportunidade da Gisele, da Poliana, de estar aqui falando desse testemunho do que o Senhor tem feito na minha vida.